Ok. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Rodrigo Sanches. Estou aqui em nome do Programa de Educação Tutorial de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. Estou aqui com Cleotilde, Celim, Cirlei Silva Barreto e Beminário. Eles são todos redutores de danos. Trabalham no CAPS-AD, Gregório de Matos, em Feira de Santana. E a gente vai ouvir um pouco as palavras de Cleotilde agora. Vai falar um pouco sobre a redução de danos em si. Por favor, Cleotilde, fique à vontade. Boa noite. Eu sou Cleotilde Celim Mejia. Sou bióloga e atualmente trabalho no CAPS-AD Gregório de Matos como supervisora de campo. Eu estou na redução de danos aqui no Brasil. Meu início foi em 2005, na Aliança de Redução de Danos. Após de que a Aliança organizó, planeó, implementó o CAPS-AD Gregório de Matos en el 2012. Hasta la presente, la gente está ahí trabajando en las acciones de reducción de danos. Yo paso la voz para mis colegas para que eles se apresentem também. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Cirlei Barreto. Eu sou redutora de danos desde o início das estratégias de redução de danos, em 97 que eu iniciei, e iniciamos no CETAD UFBA. Depois, quando implantou a política de redução de danos na Bahia, passamos para a Faculdade de Medicina no Centro Histórico Pelourinho, que é a instituição, o nome, Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcante. Fátima, em homenagem a ela, porque era uma das pessoas que contribuiu bastante para que implantasse a política aqui na Bahia. E, atualmente, estamos no CAPS. Como a Aliança é uma instituição que executa vários projetos, o CAPS é um desses projetos da Aliança. E hoje atuamos na Aliança. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Benimário Santos Silva. Eu sou redutor de danos. Comecei com o Cirlei na redução de danos. Faço parte hoje do CAPS-AD, mas trabalhei durante muito tempo na Aliança de Redução de Danos, que é uma extensão da Faculdade de Medicina da UFBA, onde a gente hoje trabalha no CAPS-AD Gregório de Matos, desenvolvendo o trabalho de educador social na ótica de redução de danos. Então, como vocês escutaram a Benimário, a Shirley, Aliança de Redução de Danos é um projeto de extensão permanente da Faculdade de Medicina da UFBA. Foi no início de 2004 que, a final de 2004, a Aliança se estableceu em FAMEB, allá no Centro Histórico. Como vocês bem sabem, a política de redução de danos se iniciou-se pela necessidade de cuidar de aquelas pessoas que tinham uma relação com a droga. Então, eu vou falar um pouco sobre o que são os aspectos relevantes da questão das drogas, para poder nos situar em como surgiu a redução de danos a nível mundial e principalmente aqui no Brasil. Eu categorizei os aspectos relevantes da questão das drogas em duas etapas. A primeira etapa, ou seja, remontarnos lo que es la
historia de la humanidad y en las diversas culturas, el hombre usó droga como instrumento alternativo consciente. En la historia de la humanidad, desde la antigüedad, existe uso de droga. So que uso era feito de acuerdo con una serie de principios en esa época, de leyes, reglas, de conductas y de rituales religiosos y profanos que determinaban en esa antigüedad, en esa época, en la historia de la humanidad, de quién iría a consumir la droga y con qué finalidad. O sea, ¿por qué yo falo de un uso consciente? Porque la droga no era usada como es usada actualmente. Ainda sobre el uso psicoactivo de sustancias, era común también en esa época de ver restricciones de género, de clase social, para las diferentes sustancias y modos de uso. Entonces, en esa época, en la historia de la humanidad, cada cultura desenvolvía sus propias reglas y sus costumbres de acuerdo con su forma de entender un mundo y de se organizar. Por ejemplo, en cuanto a esa cuestión en esa época, en la historia de la humanidad, habían factores que contribuían en ese uso consciente. Entre esos factores, por ejemplo, había la necesidad de trascender a experiencia inmediata. O sea, trascender a experiencia inmediata era inherente al ser humano. Un deseo de sentirse mejor. Rituales en esa época como medio privilegiado de trascendencia o de pasaje, no busca la totalidad a través de alteración da conciencia. Entonces, como bien vemos, la droga era usada en diferentes formas. También en esa época lo usaba como alivio instantáneo de angustias inherente a la condición humana. O sea, tenía un determinado fin, el momento de uso. En la sociedad actual vemos notables diferencias en la cuestión de uso de drogas. Actualmente la sociedad se caracteriza por la pérdida de esa mayoría de rituales iniciáticos. Antes eran por rituales profanos, religiosos, mas hoy el uso de la droga perdió esa connotación de rituales. ¿Por qué? Porque está determinado por las crisis económicas actuales, por la falta de perspectivas de trabajo. Otra cosa, las condiciones de vida precaria que actualmente se atraviesan en la sociedad, a violencia y tráfico, que las drogas pasaron a ser un instrumento de comercio en la humanidad. Entonces, se perdió ese gaño que se venía trabajando desde la antigüedad. Y eso trajo, y esos factores fueron contribuyendo para que la cultura de uso de droga mudase y se transformase incluso la forma de uso. Entonces, toda esa serie de cosas y el hombre fue descubriendo a través de la curiosidad un conocimiento más apurado y comenzó a desenvolver nuevos caminos para modificar el uso de la sustancia. Esa es una cuestión muy compleja en cuanto a la relevancia de uso de droga.
Otra cosa también que contribuyó a procura de obtener placer inmediato, a la frustración que no es tolerada. Entonces, como la frustración, un hombre actual no consigue muchas veces un manejo o administración de la frustración y está el buraco ahí y se prende con el uso de la droga. Otra cosa que acontece también en cuanto al uso, la tensión de corriente de conflictos inherentes a la existencia humana que no es soportada y el hombre procura un alivio a esas frustraciones. Entonces, toda esa serie de cosas van determinando un uso a veces que no es consciente, va ocasionando un consumismo exagerado, porque la sociedad actual no permite espacio para la falta, ¿entiende? Se utilizan los medios también de comunicación, la alineación, fomentando un consumismo de sustancia, por ejemplo, o alcohol, o cigarro. ¿Quiénes que sostienen todas esas cuestiones de quiénes fomentan el uso? Está las propagandas de la mejor cerveza, do álcool. Entonces, son cuestiones que alinean los medios, que fomentan el uso de la droga. Y por ende, de corriente de ese está el aparecimiento de algunos trastornos para controlar esos impulsos de consumo. Y por otro lado, se suma a exclusión caracterizada por las clases sociales. Entonces, vemos que hay una serie de factores contribuyentes para el uso de drogas. Entonces, toda esa serie, todas esas modificaciones, y cuando la droga pasó a ser un bien, a ser explorado desde el punto de vista económico, entonces la droga se convierte en un producto que de una u otra forma había que comercializar. Es ahí donde se comienza a aprobación de drogas lícitas, ¿entiende? Que traen, que aportan recursos económicos para la propia sociedad, como es el alcohol y el cigarro. El aumento de la empresa productora de medicamentos. Ahí están las anfetaminas, que son drogas comercializadas por la empresa de los medicamentos. Entonces, toda esa serie de cosas han contribuido para que la sociedad procure un alivio en el uso de las drogas para solucionar problemas mismos personales, económicos, sociales, sentimental, en fin, la droga es usada como un instrumento de alivio también. Só que el hombre, por no tener un conocimiento complejo sobre las diferentes drogas, cae en un abuso de las drogas, perdiendo el control del uso, perdiendo la disciplina del uso. Es ahí donde entra a reducción de daño. Ahí gustaría que mis colegas pasasen un poco sobre esa cuestión de cómo se infiere la reducción de daño. Aparece como en el tiempo que había mucha contaminación del virus HIV. Entonces ahí, cuando aparece la reducción de daño, se torna imperativo ya dejar de falar de riesgo y se pasa a cuidar dos comportamientos de riesgo o actitudes de vulnerabilidad. Entonces se comienzan a exigir acciones más concretas que para poder
minimizar los daños del uso o abuso de la droga. Entonces surge la reducción de daño como estrategia inteligente y eficiente para minimizar las consecuencias adversas del uso de droga. Eso fue un inicio muy marcante, importante en el área de la salud. Eu gostaria que meus colegas falassem um pouco sobre essa questão del surgimento dessa estratégia de redução de danos. Bom, para que a gente possa falar de redução de danos, é importantíssimo o que Cléo traz, que é sobre a questão do uso relevante das substâncias, né? E aí, devido às mudanças, né, se caracteriza a estratégia de redução de danos entre os usuários de drogas, né? A redução de danos é uma política de saúde, né, de atenção aos usuários, que tem como objetivo direito à saúde do indivíduo. Atualmente, a redução de danos é mais uma estratégia que vem integrar a possibilidade de prevenção, tratamento, reinserção social para essa população, integrando a contratualidade, SUS, saúde mental e direitos humanos. A redução de dano foi fundamentada, inicialmente, uma estratégia que surgiu a partir da iniciativa de trocas de seringa entre os próprios usuários de drogas injetáveis na Holanda. Quando eles percebem que eles geralmente faziam uso em grupos, quando eles percebem que havia um índice grande de hepatite B e que pegava através do compartilhamento de seringa, eles começaram a se reunir para ter estratégia de que maneira fazer um uso menos abusivo e um uso correto, para evitar a contaminação. No início dos anos 80, diante dessa contaminação das hepatites virais causada pelo compartilhamento de seringa entre os usuários de drogas injetáveis, o grupo de usuários passava a criar estratégia para se proteger. Trata-se de um pequeno grupo que conciliou o desejo de continuar a usar droga com a construção de estratégia de cuidado de si e dos outros. Essa experiência local inaugurou novas possibilidades de falar sobre as drogas e sobre os usuários de drogas. Quer dizer, com esse projeto deles, eles conseguiam se cuidar, falar deles e falar do uso da droga. Os usuários que queriam se cuidar para continuar vivo e usando droga, iniciaram a construção de um novo plano difusivo sobre a si e sobre suas experiências, antes silenciando e posto na invisibilidade. A história da redução de danos no Brasil, aqui no Brasil, ela inicia em 1995, aqui, a implantação do primeiro programa de redução de danos, que foi através de um projeto Brasil, realizado em 5 cidades, Salvador, Santos, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Itajaí, entre o público-alvo, especificamente de drogas injetáveis. Em 95, aqui na Bahia, no CETAD, Centro de Estudo e Terapia do Abuso de Droga, iniciou seu primeiro programa de trocas de seringa no Brasil, com recurso da Coordenação Nacional de DST-AIDS. Em 96, foi aprovada a venda de nicotina sem receita médica.
Também no Brasil se criou uma lei federal, né, que proíbe o fumo em aviões e transporte público e coletivo. Isso tudo é estratégia da redução de danos. Em 98, a primeira vez no Brasil, são estampado nos maços de cigarro mensagem de risco sobre o tabagismo, e o Ministério da Saúde adverte: fumar faz mal à saúde. E aí, em 98, ampliação do trabalho de redução do município, capacitação de profissionais de saúde. Em 99, o Instituto Nacional do Câncer promove redução de danos para os fumantes, criando uma Comissão Nacional de Controle ao Uso do Tabaco. Em 2000, a parceria oficial com a Secretaria Municipal de Saúde. Em 2001, o Ministério da Saúde cria medida provisória de material propaganda nas embalagens do tabaco, com advertência de risco, acompanhando imagem que ilustre danos à saúde. Em 2003, cigarro eletrônico produzido na China, aquele vaporização, que as pessoas, para não fumar o cigarro, faziam essa vaporização. Em 2004, implantação da Aliança de Redução de Danos aqui na Bahia. Realização de projetos de redução de danos, presídio, farmácia, academia, rádios comunitárias, pontos móveis, projeto comunidade e movimento sem teto. Em 2004, o Ministério da Saúde institui o Programa de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Outras Drogas, Portaria 11.343, 2004, que aí nasce o PSF e o SNAF, CAPS-AD e outras instituições integradas à redução de danos. Em 2005, a Portaria 1028, de 2005, regulamenta os programas de redução de danos na política pública de saúde. Por quê? Porque a redução de danos ela iniciou com os próprios usuários e as pessoas que tinham acesso à população específica, um diretor de associação, um profissional de saúde, e aí foi instituída essa portaria, né, para que estendesse esse projeto nos distritos, em bairros, enfim. Em 2007, a Organização Mundial de Saúde ratifica a medida de criações de área livre para fumo e cigarro eletrônico. São comercializados nos Estados Unidos. Tentamos aqui, mas não deu certo, né, de ter uma área para que os usuários pudessem ir lá fazer seu uso e ali como se fosse um hospital-dia, cuidar da saúde, fumar enfim. Em 2009, o governo lança um plano emergencial de ampliação do acesso ao tratamento e prevenção em álcool e outras drogas para desenvolver ações de redução de riscos e danos associados ao consumo de álcool e outras drogas. Em 2012, o surgimento do CAPS Gregório de Matos com redutores de danos, projeto da Aliança de Redução de Danos. Enfim, não vou falar muito porque tem muita coisa, mas assim, só para dizer que a estratégia de redução de danos, ela foi em 92, né, que foi no CETAD, que foi o professor Antônio Nery Filho, né, e doutor Tarcísio, né, que, através de uma tese de doutorado, eles fez no Centro Histórico de Salvador. E aí, quando eles passavam, eles viam aqueles monte de pessoas fazendo aquele uso desordenado de drogas injetáveis, sem nenhuma noção do perigo entre o compartilhamento de seringa. E aí ele começa a se aproximar dessas pessoas, que foi quando ele se aproxima de Fátima, e aí ele traz essa estratégia da Holanda para aqui, e começa a mapear os lugares de maior concentração de uso abusivo
e aí eles fazem uma pesquisa, eles realizam uma pesquisa no Centro Histórico de Salvador, que aí 56% dessa galera era soro positivo, que hoje não existe mais, tem uns que já estão vivos, outros morreram. Em 95, ele implanta o programa de trocas de seringa, que foi no CETAD e no Centro Histórico, que aí Fátima era que fazia a ponte, né, de articular os usuários e fazer as trocas de seringa. Naquela época ainda não era política, era uma estratégia de redução de danos, né? E aí, através dessa estratégia, foi ampliando o trabalho e tendo outras demandas. E, através dessas outras demandas, foi realizando pesquisa e fazendo os projetos. E aí, uma das estratégias dentro da redução de danos foi a estratégia do cuidado da saúde bucal para os usuários de drogas. E aí que iniciou aqui no Engenho Velho, através de um projeto piloto, que aí Beni vai falar um pouco sobre mais esse projeto. Bem, em 2010, percebeu-se que muitos usuários tinham diversos problemas com o uso e muitos danos com os dentes. Havia problemas de cáries e isso era um dos agravantes dentro da questão do uso que eles faziam. E, a partir daí, nós, junto com o professor Altino, a proposta se estendeu no Engenho da Federação, chegando até o Centro Histórico, onde a gente conseguiu conversar com muitos usuários, falando sobre o cuidado da saúde bucal, a importância da saúde bucal dentro da redução de danos, como eles fazerem a escovação, que era super importante, porque muitos deles não tinham o hábito de fazer a escovação ou não faziam de maneira correta. E nesse projeto piloto, percebeu-se que havia assim muitos problemas dentários, principalmente entre os usuários de cocaína e de crack. Aí foi quando foi levado para a Faculdade de Odontologia da UFBA diversos usuários, através de uma negociação com eles, né, claro, para que eles começassem a fazer o tratamento dentário na Faculdade de Odontologia. E, a partir daí, isso foi se perpetuando dentro da redução de danos, com uma das estratégias de cuidado ao cidadão que fazia uso de substâncias ilícitas. E esse trabalho, até hoje, está configurado. Nós atuamos levando alguns usuários para fazer tratamento. Muitos deles estão assim já tendo esse hábito da escovação, o cuidado também com o uso e logo após a escovação dos dentes, que isso aí foi uma maneira de que veio minimizar um pouco os problemas que alguns deles tinham e veio causando assim diversos outros tipos de problemas quando foi descoberto diversas outros problemas de saúde, como câncer de boca, enfim. Foi um trabalho assim que a gente fez com que eles tivessem a conscientização de que o cuidado também com os dentes eram importantes.
e também levantando a estima de muitos usuários, pois muitos não tinham os dentes, Não riam. entendeu? E alguns também tinham problema de saúde e terminavam indo a óbito, isso aí devido a problemas bucal, e muitos deles que ficaram vivos não tinham dentes. E aí a importância da redução de danos foi fundamental para que eles começassem a usar as próteses E rir. através e ter um sorriso, sorriso, algo mais saudável, mais apreciável e, como eu falei anteriormente, levantando a autoestima, porque o sorriso, ele, com certeza, aumenta a autoestima dessas pessoas que viviam com problemas dentários. Foi muito importante, continua sendo, porque hoje atuamos também fazendo esse mesmo trabalho que desde 2010 começou a ser feito. Foi um trabalho a longo prazo, porém, foi um trabalho em que a gente coloca como assim, uma das na ponta como um cuidado para que os usuários comecem a perceber que é importante ter o hábito da escovação e dos cuidados com os dentes. Muito obrigado pela fala de vocês, tanto da Cirlei, quanto da Cleotilde e do Beminário. Eu queria fazer uma perguntinha, e aí eu tive a oportunidade no ano passado de atender, inclusive, um encaminhamento vindo de uma unidade de acolhimento aos usuários de álcool e outras drogas, especificamente um usuário de cocaína. Bom, como você mesmo falou, né, os usuários de cocaína, eles têm uma questão muito peculiar associada à perda de inserção, a problemas periodontais, né, por causa do uso de cocaína. Aí eu queria saber se há uma distribuição de kits específicos para determinados tipos de droga. Como é que se faz esse acolhimento do usuário nesses espaços em relação ao uso e ao abuso? Bom, porque atualmente Benimário era responsável de conduzir essa galera e depois eu fiquei conduzindo. Porque, assim, depois que foi realizada essa pesquisa, esse projeto piloto, a Aliança firmou uma parceria especificamente com a Odonto para que pudesse atender essas demandas, essas pessoas, esse público-alvo. Então, e aí tem um profissional, a professora Graça Alonso, não sei se você conhece, ela que ficou junto com o professor Altino. Ela que ficou, ela e o professor Altino, ela amou o projeto, ficou apaixonada, né? E aí a gente discutiu, né? Fomos lá para discutir, marcamos uma reunião, né? Assim, para discutir de que maneira seria o fluxo, né? Dessas pessoas. E aí tinha que ter alguém para conduzir, porque quando se trata de pessoas que faz uso de drogas, que são pessoas que são vulneráveis, que moram na rua, a outra sociedade, ela acha que é um marginal, ela acha que são pessoas que não têm direito à saúde, que são totalmente excluídas. Então, é assim, discutimos o fluxo e aí tinha que ter um profissional para conduzir. Chegando, e tem 2 dias na semana que aí a professora organizava uma equipe para que
atendesse quando essas pessoas quando chega no serviço. E aí eu levava, era 4, 5, e aí fazia matriculava, fazia a matrícula e aí conduzia até a clínica integrada. E lá já tinha aqueles... Passava por uma anamnese. Tinha aquela equipe de profissional já selecionada que se apaixonou por esse serviço, por tratar dessas pessoas que nem todo mundo quer, não gosta, não sabendo que a droga só é vista em gueto, em favela, em preto, em baixa escolaridade, não é visto na Pituba, porque a Pituba, se um Mauricinho tem um problema abusivo de droga, a mãe leva para o exterior e diz que passou e que está lá morando porque passou num concurso e tal, e que está organizando a vida. Não fala que foi sobre a droga, enquanto os outros cá de periferia são vistos como um pano de fundo de chão, né, na sociedade. E aí eu levava eu e Beni e outros profissionais, né, levava esses meninos, lá eles eram matriculados, levava para clínica integrada, fazia anamnésia, e aí eles tinham as datas de ir fazer esse tratamento. Vários concluiu, outros não, por causa da deficiência mesmo do uso abusivo da droga, né? De ser assim um tratamento pela manhã, se trata de um morador de rua, dorme na rua, faz uso abusivo a noite toda, como é que tinha condições de ir pela manhã fazer um tratamento dentário? Sem um café, sem nada, enquanto eles iam dar uma providência na droga para fazer uso novamente, e de um banho, de uma coisa, enfim. E aí mudamos para a tarde, o horário da tarde, que aí flexibilizou bastante a ida desses usuários. Mas grande dificuldade, né, com eles, porque eles não têm limite, né, algumas dificuldades foi pautada nesses encontros de supervisões, por ser pessoas mesmo que não tinham limites, imediatista, transtorno. E aí a professora Graça, né, eu agradeço muito, e outros profissionais que abraçou mesmo, né, esse projeto, e estamos até hoje. Damos uma parada por causa da pandemia. E dando um complemento no que esse Cirlei acabou de falar, muitos usuários também achavam super importante essa maneira de cuidar deles com os dentes, e chegaram até sozinho nas marcações, as remarcações. Eles aí retornavam tranquilamente, sozinhos, sem a nossa presença, porque eles tinham a carteirinha, entendeu? Com a data e o dia, remarcando a sua consulta, e eles começaram a se disciplinar e começaram a ter esse hábito de estar indo sempre à odontologia para estar cuidando do problema bucal. Porque, assim, você sabe que a redução de danos, ela dá autonomia ao sujeito, ela disciplina, ela educa. E a ideia da redução de danos é que, com o tempo, eles começam a viver a história deles, de início, de que não tem, só tem o início, mas não temos o fim, entende? Então, assim, a redução de danos possibilita, educa, ele... Então, assim, foi assim de formiguinha também que foi... E é completamente voluntário, né, Cirlei? Exato. Para quem ficou curioso, o efeito da cocaína nos tecidos nasais e bucais ela causa uma vasoconstricção local, né, um recuo
do tecido, agressão aos tecidos periodontais, perda de inserção e perda de mobilidade também. Pois E aí é. pode acarretar também na perda dentária. Cirlei e Benimário, deixa eu ver aqui, eu fiz outra... Eu posso só até complementar a sua fala aí desse tecido? Pode sim, meu bem. É um relato de um paciente, ela não está mais conosco, né? Está lá no além. Só que, através de muito uso abusivo de cocaína, de crack, de várias substâncias, do álcool, cigarro, então, é assim, ela perdeu toda a arcada dentária, né? E aí ela tentou colocar uma prótese. Ela colocou uma prótese, mas assim, com o tempo com essa prótese, ela achava que a prótese estava incomodando o tecido. E aí ficamos preocupadas que não era a prótese, né? E aí passou por clínico, passou por várias consultas, e aí o que deu, né? Eu disse, não, vou levar a senhora lá para o professor Altino investigar o que é que a senhora tem. E aí eu fui especificamente, liguei para o professor Altino, liguei para a professora Graça, liguei também para a professora, esqueci o nome, muito bacana, que foi ela que se implicou com o caso de Graça, pena que fugiu da mente agora. Não, de Graça não, da senhora. E aí eu fiquei preocupada, né? Quando chegou lá, essa senhora, essa profissional, né, passei por professora Graça, ela me levou até essa outra profissional. E aí ela disse, não, vamos ver o que é isso. E aí, realmente, o tecido, o mucoso, tudo estava muito debilitado, estava muito... Eu acho que perde a sensibilidade da boca de tudo, né? E aí, quando vai lá, que vê, olha o cancinho lá, um nódulozinho. Não foi a prótese, foi o nódulo que, de tanto ela perder, de tanto, assim, sem dente, de muito tempo, quando resolve botar a prótese, eu acho que as substâncias, sei lá, inflamou, tem um relatório dela lá, clínico, sobre isso aí, e aí esse câncer foi problema que ela teve que fazer cirurgia, e aí não durou muito. Ela ainda lutou muito, mas não conseguiu. Depois, quando ela abria a boca, você viu um rombo. Ela não tinha mais esses tecidos que temos. Nossa, Cília. O interessante é que o programa, ele dá um alicerce de princípios básicos, né? Banho, alimentação. Então, a realidade dos usuários desse serviço é uma realidade bem precária, né, Cirlei? Pois é. No início, assim, a gente teve várias dificuldades, né, para essa implantação dessa política. Aqui a gente deu sorte que a justiça não barrou, mas em Santos demorou bastante para gerar essa portaria da redução de danos. Mas não tínhamos recurso. Eu me lembro que aqui, quando a gente trocava 2.000 seringas por final de semana, acabou as seringas, acabou tudo. A gente teve que, assim, acionar hipoclorito de sódio, um monte de materiais de higienização para que pudesse essas pessoas fazer reutilização de alguns apetrechos, né, do uso injetável. E é muito mesmo, mas assim, hoje já temos uns grandes avanços aí nessa política, né? Tem o CAPES, AD, tem a redução de danos está agora na academia, que isso... até na live agora, a redução de danos, entendeu? Então, isso já é um grande avanço para que a gente possa ter
assim, fazer um cuidado mais intensivo para essas pessoas, né? Porque essas pessoas, elas não são de rua, elas vêm de uma família, elas têm um teto. Então, por questões sociais, né, de contexto, de violência, de uso, então eles vêm para a rua. E conectar essas áreas de saber, né, professora? É muito importante a gente estar fazendo esses links entre o CAP, principalmente essa iniciativa que vocês tiveram, né, de fazer essa conexão com com o curso de odontologia, com essa assistência bucal, visto que realmente há repercussões bucais importantes, né? Acho que... Cirlei, eu queria parabenizar a sua fala aí. Você me ouve, Rodrigo, bem? Oi, Rodrigo, você me ouve? Ouço, sim. Pronto, queria parabenizar aí sua fala. E é muito importante, quanto mais a gente falar, né, sobre a redução de danos, sobre a vida dos usuários, sobre como abordá-los, como acolhê-los, melhor ficará a nossa sociedade. E aí, pensando assim, eu queria que você reforçasse na sua fala que tipo de acolhimento você entende que um aluno de um curso de odontologia, de um curso de medicina, né, ao receber um paciente que a gente suspeite ser usuário, que forma, né, mais acolhedora a gente pode agir com ele, né? A gente já sabe disso, os meninos já têm passado por bastante conteúdo sobre isso, mas agora a gente está falando para outras pessoas. Então, assim, um aluno, um usuário chega até o consultório, senta na cadeira, né? É possível conversar com ele sobre esse tema? Você acha que isso é possível, que um desses alunos pode, sim, abordar esse tema com o paciente, com o usuário? Queria ouvir um pouco de você sobre isso, e depois eu tenho outra pergunta também. Veja, para que a gente consiga tratar, ter um cuidado com esse público, a gente precisa ter alguns critérios básicos, né? Que é o critério que parte nosso, né? Porque, assim, quando... Você sabe que quando um usuário, principalmente de droga, e ser preto, ou então ser analfabeto, e chegar num ambiente desse, as pessoas vão olhar diferente para ele. E aí, o que é que a gente faz? A gente tem que ter alguém lá dentro para fazer essa ponte, para recebê-la, para escutar, acolher, perguntar se está tudo bem, quer uma água, quer um café, e aí falar-se da importância do cuidado. Então, isso é uma conquista, e dessa conquista você vai estabelecer seu vínculo com essa pessoa. Isso é fundamental em uma abordagem de uma sala de espera, por exemplo. Sim. Uma sala de espera. O que é? Tem uma equipe ali. Vamos fazer uma sala de espera para não ter desigualdade com nenhum? Ter uma atividade, ter um tema, falar sobre também que seja atrativo, que seja lúdico e que seja educativo e que seja valoroso para aquela pessoa. Ele vai se sentir, poxa, você não sabe a importância que eu tenho, o valor daquela pessoa, ele vai dizer lá na frente. Cheguei lá, você nem sabia. Eu tiro por mim quando eu fui para a redução de danos, que quando eu vi um monte de doutores, eu disse, que porra que esse pessoal quer comigo, quer aqui? Aqui, para tratar da gente, sabe? Tem que ter critérios, né? Tem que ter, principalmente, tem que ter respeito pelaquela pessoa, tem que ter humildade com aquela pessoa, cumprimentar aquela pessoa, agora não por causa da Covid, mas dá um... Entendeu? Mas, assim,
é importante isso, você dialogar com aquela pessoa, certo? Foi belíssima a sua fala, Cirlei. E, assim, é isso, é ver o humano, né? O indivíduo que está ali e que, né, merece todo o nosso respeito, como qualquer outro, né? Pois é, porque... Talvez não tenhamos a formação, e aí eu critico os cursos, a grade curricular que a gente recebe, que não tem formação, talvez até científica, para que a gente aborde casos assim, mas saber indicar, saber abrir um caminho, mostrar que vocês existem, que nós também podemos ajudá-los, né? Com pequenas ações. Isso é muito importante, né? Verdade. Deixa eu te dizer um relato de experiência. Porque na Aliança, como eu falei, executava vários projetos. E teve o projeto Presídio, né? E aí eu fui trabalhar no projeto Presídio. Para a gente desenvolver esse projeto, teríamos que fazer toda uma pesquisa, fazer com os próprios profissionais. Porque os presidiários, para a sociedade, principalmente um profissional ali, que está ali, acha que tem que ser, que ele não tem direito à vida, não tem direito a nada, né? E aí eu achei muito bonito, né, Hilária, a fala de um presidiário na hora da pesquisa, que ele colocou assim, que a sociedade... Porque a redução de danos a gente começou por causa do viés da doença, da transmissão da AIDS aqui, né? E hepatite e outras IST, né? Os cuidados a outras IST. E aí ele fala que, ele diz assim, a sociedade lá fora, ele não sabe que a AIDS circula dentro e fora das grades. E essa frase ficou marcada comigo, porque, assim, tem profissionais que se envolvem com o interno lá dentro, e aí, se pegar o HIV? Então, aí isso ficou marcado até hoje, né, nos meus relatos de experiência. E também, independentemente de classe social, eu acho que a contaminação pode acontecer. Uhum. Na verdade, qualquer pessoa, caso não tenha o hábito de ter alguns cuidados, ela pode ter assim uma maneira de se relacionar de tal forma que pode estar se contaminando. Ela pode ser uma pessoa que tenha uma condição financeira boa, independentemente de ser usuário ou não, mas eu acho que isso é um risco que se corre e faz com que as pessoas tenham mais essa consciência. A redução de danos se amplia muito em relação a esses cuidados. Eu tinha outra pergunta para vocês, mas a gente já tem umas perguntas aí vindo do YouTube, tá, gente? Eu só vou fazer minha última. Existe no CAPS Gregório de Matos a ação de voluntários? Como é possível participar dessa ação de voluntários, se existir, claro, né? Volta aí. Veja. Sim, aceitamos, sim, voluntário no CAP, só que tem que ter um processo, né? Tem que ter uma contratação voluntariamente, né? Que aí passa pela equipe de logística para que possa inserir esse profissional dentro das atividades do CAP. Entendi. E de doação de material, vocês também aceitam? Existe uma campanha assim, Cirlei? Mário? De repente, a gente já fez, por exemplo, atividades onde a gente tinha doações de camisinhas, né? Doação de preservativos, doações de seringas. Aceitamos, sim, doações, porque além da gente... Porque o CAPES tem uma equipe de redutores, né? Que somos a gente, né? Isso
Então, o CAPS foi projetado ali no Centro Histórico para atender essa galera, porque a galera é da Aliança de Redução de Danos, são usuários de drogas álcool AD. Então, a estratégia da implantação do CAPS era de estar ali junto com os redutores. Por quê? Porque os redutores que vai lá no campo, é os redutores que estabelecem as conquistas, o vínculo, e que aí que acessa até o CAPS, essas pessoas. E somos nós que articula as atividades junto com outros profissionais. Somos Sim. nós que tem aquele, né, que se não é os redutores, que o CAPS sem redutor no centro histórico não funciona. Nós agimos como agentes comunitários e fazemos a ponte. Cleo quer falar um pouco? Cleo, acho que Cleo caiu, Cirlei, não voltou ainda. Mas o que Mário falou é muito importante. A função de um agente é tudo, né? Porque é exatamente a ponte, como o Mário está falando. Então, assim, eu penso que toda doação ela é Olha. bem-vinda, né? Ô, Cló, você voltou? Vá, querida, É. fale. Eu falo. Nós no CAPES atualmente, o CAPES é um centro docente assistencial. Por ser um centro docente assistencial, nós, ao CAPES, atendemos estagiários de diferentes faculdades também. E por isso nós abrimos la puerta para que los futuros profesionales de la salud consigan estar sensibilizados con la problemática social de aquellas personas que usan droga. Shirley e Benimario, eles falaram muito sobre as situações que na atualidade nós enfrentamos no dia a dia com aqueles pacientes que atendemos. Porque você sabe que a realidade, o governo não aposta muito em estes atendimentos. Nós, eu escutei que você perguntou se nós aceitamos doações. Aceitamos sim, porque qualquer doação de material que llegue ao CAPES é utilizado em nossos próprios clientes, já que os recursos que temos disponíveis não são suficientes para dar essa atenção integral que eles merecem. Então, por isso se faz necessário cada dia fazer mais parcerias com as diferentes faculdades, principalmente odontología. Hoy en día ha sido una facultad que nos ofreció, nos abrió las puertas para poder atender toda esa serie de problemáticas sobre la cuestión de nuestros pacientes que hacen un uso abusivo de droga. Esos factores desencadenantes de no cuidar la salud es necesario, por eso nos llevan a cada día nosotros a primorar conocimientos sobre las drogas lícitas y ilícitas, porque a veces un foco de uso de droga no se ve en aquellas drogas que se permiten, que son permitidas, cigarro y álcool. Chile citó un ejemplo ahí. Nós perdimos una paciente. Ela usava cigarro também, com câncer. Então, nós, por isso é necessário que nós nos aprimoremos conhecimento sobre os componentes químicos das diferentes drogas, lícitas e ilícitas. Sus efeitos, a cultura e modos de uso de los pacientes, como la usan, qual é a cultura desse uso. Todas esas cosas ayudan al profesional a se documentar para poder hacer acciones transformadoras en los pacientes que son atendidos por él. Ô, Cléo, Y un hecho.
Diga, y un eixo norteador para poder aceptar esos pacientes es o acolhimento, como decía a professora. Desenvolver o acolhimento nos estudantes é fundamental, que eles aceitem aquela pessoa. Então, o acolhimento é fundamental. Inclusive, Cléo, tem uma perguntinha aqui no chat justamente falando sobre isso. É de Evelyn. A minha dúvida como estudante de odontologia é como melhorar o olhar para distinguir quando o paciente está em uma relação de abuso com o uso das drogas. Assim, como identificar? Olha, quando nós fazemos campo, a postura do usuário fala alto. Então, nós como profissionais, temos que ter uma relação, ou seja, sobre todo, quem vai atender um paciente, o primeiro que tem que eliminar é o preconceito, o estigma que se tem sobre o paciente que usa droga. É difícil, mas é possível, porque nós somos educados para ver o problema das drogas dessa forma. Então, na medida em que nós nos educarmos para a aceitação de pessoas que fazem abuso, nós eliminamos esses preconceitos concebidos na educação básica, na educação fundamental. É por isso que eu concordo que falar de droga desde os primeiros estágios de estudo é fundamental, porque na sociedade vai existir o tempo todo das drogas. E as drogas, hoje por hoje, se tem como um tabu. Na escola não se fala sobre as drogas. Então, preparar o cidadão a que está em uma sociedade onde existe droga, isso ajuda a eliminar preconceito. Isso ajuda a construir ou educar profissionais humanizados praticamente, como diz. A humanização da saúde começa aí, quando deixamos de ver o usuário de droga como um marginal. E o acolhimento é fundamental. Você tem que se liberar desse preconceito para poder acolher. Perfeito. Perfeito. A gente tem outra perguntinha aqui, é de professora Ana Áurea, que seria qual o procedimento quando o usuário tem a necessidade de procedimentos mais invasivos, como extrações? Como é realizado o acompanhamento? Então, Áurea, esse link que é feito com a Universidade Federal, quando há necessidade de fazer procedimentos mais invasivos, após a triagem, né, após a identificação, né, de quais os procedimentos que esse paciente precisa, ele é encaminhado para o serviço dentro da própria universidade que vai atender aquela demanda. E ele é acompanhado, assim, os medicamentos são, ele pode pegar no posto de saúde e ele é acompanhado por nós mesmos da universidade. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que as perguntas acabaram, mas eu realmente estou querendo agradecer aqui, viu? A Mário, a Cirlei e a Cleotilde. Foi maravilhoso, gente. Assim, deixem um contato também, tá certo? Eu sei que vocês vão falar no final agora. Deixem um contato, caso hajam doações ou alguém que tenha mais interesse em conhecer o CAPS Gregório de Matos, o trabalho que vocês desenvolvem lá. Eu queria aportar um pouco sobre a importância de que todo profissional da saúde deve conhecer um pouco sobre as drogas, sobretudo o álcool, que é uma droga permitida lícita. De que forma o álcool atropela ou causa danos na saúde, sobretudo na questão da saúde bucal. Nós observamos nos pacientes que usam álcool, eles apresentam a mucosa bucal toda irritada, ardência, secura na boca, e por isso é que eles, nessa questão do uso do álcool,
às vezes no cuidan la salud y no beben agua por preconcepto de que van a tener barriga de agua, sabiendo que el álcool deshidrata, ¿entiendes? Y causa ese mal hálito, causa problemas en un aparelho digestivo y consecuentemente causa doenças bucal. Por ejemplo, el tabaco, por conta de la cuestión del fumo, nós temos que identificamos en nuestros pacientes gengivas con pérdida hasta de osso, como estaba falando Shirley, alrededor de los dentes, pérdida de parte de osso da raíz do dente. Hasta cáncer se desencadena por la cuestión del cigarro. En cuanto a la cuestión de la maconha, que es una droga que es vasoconstrictora, también produce una serie de daños en la salud bucal en los pacientes. Sobre todo se da necrosis en la mucosa bucal, debido a que la maconha es una droga vasoconstrictora. En la cuestión de los inhalantes, las personas que usan inhalantes descuidan la higiene bucal. Todos esos usuarios que nos atendemos, debido al abuso de droga, ellos descuidan la higiene bucal y desencadenan toda esa serie de problemas. Entonces, debido a toda esa serie de situaciones, la importancia de nosotros hacer esa parcería con vocês es de fundamental importante, porque nos ayuda a ofrecer para ellos un sorriso, una recuperación, elevar la autoestima, principalmente también, y cuidar da saúde da boca. Eu queria só falar, Rodrigo. Oi? Eu queria só complementar aí algumas coisas sobre o que você trouxe dos exames. Geralmente, esses pacientes, essa população, tem um índice muito grande de HIV, de hepatite e outras infecções, né? E aí a gente, os profissionais que atendem, eles, quando vai fazer uma extração, eles passam exames, né? São exames sorológicos, são exames, faz um monte de exames necessários para que depois faça a extração. E aí também entra a redução de danos, que a gente consegue conscientizar esse paciente para que ele diminua mais o uso abusivo da substância, para que ele possa conseguir realizar o tratamento dele. E é o que não dá certo, e depois fica sorrindo. O importante é sair sorrindo mesmo. Oi, gente, muito obrigado por esse momento, viu? Eu quero agradecer aqui em nome ao Programa de Educação Tutorial da UFBA e também em nome do Programa de Educação Tutorial da UEPS, que está aqui com a gente também, tá? Muito obrigado. Por favor, deixem um contato eu tenho um contato de vocês, eu posso disponibilizar talvez, né? Se vocês tiverem um e-mail ou algo que a gente possa também estar em contato de uma forma mais... Temos pacientes para vocês visitar, ir lá. Assim que a gente puder, né? Voltar a atender, com certeza. Também para o odontólogo é muito importante, porque aí você já vai conquistando, e daí, quando chega lá no consultório, já... Oi, tudo bom e tal, e aí já começa logo, não tem aquela coisa de barreiras. Com certeza. Eu agradeço também a vocês, que foi uma oportunidade. Eu fiquei um pouco meio nervosa, mas não foi... Eu queria falar tudo, mas o momento, assim, aos poucos vai... Meu desejo é falar da redução de danos o tempo todo, sabe? Porque é uma estratégia, é uma política de saúde que você paquera, namora, depois se apaixona e depois você casa, não quer sair mais. Então, eu sou apaixonada ainda pela redução de danos. Eu fico babando, né?
Espero que eu tenha dado... Já somos casados com a redução de danos. Eu espero que eu tenha dado o recado, né? E que vocês tirou dúvida, né? E estamos aqui à disposição. Eu fico muito grato, Rodrigo, de estar participando de um momento desse, do qual a gente passou, assim, basicamente, algumas informações que, com certeza, vai fortalecer o nosso vínculo e fazer com que muitas pessoas venham ter um pouco de saúde, de um modo geral. E principalmente a saúde bucal, porque um sorriso eu acho que é muito importante. Quando alguém sorri, é algo assim, muito legal e isso nos deixa assim, bastante satisfeito porque existe essa parceria. Tá coisa, Cláudia. Seu microfone, Cléo. Pronto, já está a coisa. Nós agradecemos muito este convite porque neste momento é necessário falar sobre a redução de dano. Neste momento é necessário promover ações que levem a la inserção de essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. O momento político atual está querendo eliminar essas ações, está querendo acabar com essa política de redução de dano, com a saúde mental, com a reforma psiquiátrica. Então, é necessário, neste momento, unir-nos, fazer força para que esses atendimentos se produzam e cada dia mais lutar para manter o acompanhamento àquelas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. Agradecemos de coração mesmo esse convite e tomara que as pessoas se sensibilicem cada dia mais na necessidade de poder realizar essas ações. Também é uma maneira de estar mais fortalecendo a rede, né? Porque aí, através do CAPES, que é referência, né, para a rede, é uma porta aberta agora, né, para que possa estar fazendo essa ponte, né, com a odontologia. Muito obrigada aí vocês, viu?